Graça e paz a todos os irmãos. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Me chamo Fabrício e no vídeo de hoje estaremos finalizando a primeira parte da carta do apóstolo Paulo à Igreja Romana. Até agora estudamos como o ser humano se encontra em relação a Deus. Vimos que os judeus, por mais que tivessem acesso à lei escrita, assim como no decorrer da história Deus tenha tratado com esse povo de uma forma especial, ainda assim eles estavam em pé de igualdade com os gentios quando falamos de pecado. No vídeo de hoje, o apóstolo Paulo irá resumir tudo aquilo que já nos ensinou até agora em 11 versículos, que terão um significado muito especial e revelador para nossas vidas. O texto que iremos estudar hoje será Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 20. E o texto diz assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O versículo 9 começa com uma pergunta, e a pergunta é: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Aqui, Paulo está se referindo a tudo que ele já escreveu até esse momento. Ele disse no capítulo 1 que existe um Deus e ele está irado com toda a humanidade, pois ela se encontra em completa ruína e depravação. Seus pecados geram mais pecados à medida que eles se tornam cada vez mais propensos a uma disposição mental reprovável, praticando o que não deviam. A humanidade se encontra em um estado de caos absoluto. Ele disse que não fazia diferença se a pessoa era judia ou gentia, se a pessoa era um hebreu ou se é um grego ou um bárbaro, pois os judeus que tinham acesso à lei não conseguiram se submeter à lei, pois o pecado que habitava neles os incapacitavam de conseguir cumpri-la, e os gentios, por mais que não tivessem a lei escrita, eles a tinham em seus corações e pensamentos, ora defendendo-os, ora acusando-os. Deus não deixou ninguém no escuro, pois todos temos ciência que somos pecadores, mesmo que não conheçamos a lei de Moisés. É respondendo a esse assunto que o apóstolo faz a pergunta no versículo 9 e ele próprio responde: não, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ele frisa isso para que fique claro a todos. Todos estamos de um mesmo lado. Existe uma barreira gigantesca entre a humanidade e Deus, e essa barreira é o pecado. Ele disse que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Assim se encontra a humanidade, em um caos completo, sem justiça própria, e ninguém consegue entender e se aproximar de Deus por conta própria. Por isso, ninguém consegue buscar a Deus da maneira correta. Nem mesmo os judeus conseguiram fazer isso, mesmo tendo tudo escrito bonitinho. O pecado também se tornou evidente em seus atos e pensamentos. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Uma coisa que é evidente em todas as nações e povos, em todas as gerações, é a falsidade existente no coração do homem.
O homem tem a característica de fazer o bem apenas quando tem interesse em receber algo em troca. Quando não há algo que possa ganhar, geralmente nem perde seu tempo fazendo o suposto bem. Temos o costume de dizer que o nosso tempo é limitado e muito importante, que temos muitas outras coisas para fazer e não podemos fazê-lo naquele momento. Mas quando existe algo que nos interessa, como por exemplo algum reconhecimento, alguma promoção ou algum prestígio, nos colocamos a fazer o suposto bem para receber a tão esperada recompensa. E quando essa recompensa não chega, ficamos frustrados e até pensamos em desfazer o bem que fizemos, mostrando quem realmente somos. Assim é o ser humano, sempre maquinando as coisas para o seu próprio bem e nunca pensando desinteressadamente no outro. Não se espantem de ouvir essas coisas, meus irmãos, pois foi isso que o homem colheu após a desobediência no Jardim do Éden. O pecado vem tomando forma na humanidade e, dia após dia, fica mais evidente quando interagimos com as outras pessoas. O texto também diz: suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Hoje em dia, o que mais vemos são pessoas que nos querem colocar para baixo, sempre com palavras pessimistas para nos colocar no fundo do poço. Até mesmo em muitos casamentos, que seu começo é com muito amor e paixão. Com o passar do tempo, quando as coisas já não são mais como eram no início, as palavras se tornam amargas e os cônjuges parecem se esquecer de ver as qualidades da outra pessoa, que às vezes tanto se esforça para agradá-la. No versículo 15, ele diz: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Assim é o ser humano, ágil para derramar sangue. Por motivos banais, guerras são travadas, arruinando a vida de milhares de pessoas inocentes. Por bobeira, vizinhos acabam tirando a vida uns dos outros, maridos das suas esposas, filhos dos pais, pais dos filhos. A humanidade se encontra em uma completa derrota, pois a ruína e a desgraça marcam seus caminhos, pois não conhecem o caminho da paz. Como disse o texto, aos seus olhos é inútil temer a Deus, pois para muitos Deus está longe, ou como diriam os ateus, ele não existe. Mas se existe uma certeza dentro de cada ser humano que nasce, é que ele existe e que somos culpados por nossos pecados. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 1, no versículo 18, como estudamos, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ninguém nasce ateu ou incrédulo. Muitas pessoas tentam suprimir, abafar, sufocar durante sua vida a verdade de Deus que reside em seu coração. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: um dia se manifestará a ira de Deus contra a humanidade caída, sobre aqueles que preferem seguir sua própria natureza e rejeitar a presença de Deus. No versículo 19, Paulo conclui dizendo: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei veio para deixar claro que todos estamos debaixo do pecado, para que toda boca se cale, para que todos nós tenhamos ciência de que estamos debaixo do juízo de Deus. E nem os gentios poderão dizer no último dia que não tinham ciência, pois a lei sempre esteve em sua consciência. Inclusive os orgulhosos judeus que tiveram uma revelação maior dela também terão de se calar e se colocar debaixo do juízo de Deus, reconhecendo sua situação lastimável. O versículo 20 diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não veio justificar o homem, nem muito menos salvá-lo.
A lei veio mostrar a todos que somos pecadores. Ninguém pode dizer que não foi avisado, pois Deus foi tão misericordioso que escolheu um povo para poder demonstrar a todos os demais o quanto Ele é santo e, em contrapartida, o quanto todos nós somos pecadores. Todo o agir de Deus, desde quando escolheu Abraão até a vinda de Jesus, foi pensando em toda a humanidade caída. Os judeus sentiam-se orgulhosos por terem sido os portadores das revelações e da lei de Deus. Se achavam melhores que os gentios. Mas Deus escolheu aquele povo para mostrar para todos os demais o quanto Ele é justo e santo. Dessa forma, os judeus que tinham a lei escrita tinham, em consequência, um conhecimento ainda maior, que eram pecadores. Assim, Paulo conclui a primeira parte de sua carta, deixando bem claro que todos precisamos de Deus, que no estado em que a humanidade se encontra, só existe uma certeza para ela: a ira e o juízo que um dia chegará. Essa primeira parte da carta foi fundamental para sabermos quem realmente somos e assim clamarmos por ajuda ao único Deus que nos pode salvar. A história não acaba por aqui. A partir de agora, veremos nos próximos vídeos o quão amoroso esse Deus é para todos nós. Veremos que, mesmo o ser humano tendo estragado toda a perfeição que Ele criou para nós, Deus tomou a iniciativa logo após a queda, traçando um caminho para que pudéssemos voltar ao que já fomos no princípio. Agora, aos poucos, iremos falar menos da situação que a humanidade caída está e passaremos a ver o que Cristo fez por nós, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, meus irmãos.